Como seria um mundo onde não houvesse luz? E que força é essa que mantém a órbita dos planetas? O perfume das flores, o colorido, os pássaros, a teia de aranha, o brilho dos astros, o desenvolvimento de uma colmeia, o funcionamento do corpo humano, entre outros magníficos fenômenos. Poderia tudo isso ter surgido por mero acaso? No início, não havia nada. As trevas cobriam a face do abismo. De repente, uma voz, como um estrondo, dá uma ordem: haja luz. Através de sua palavra, o universo foi criado. Luz, firmamento, vegetação, luminares, animais marinhos e terrestres, e sua principal obra, o homem. E cada obra testemunhava que tudo era muito bom. Um mundo em perfeito equilíbrio, onde tudo o que existe na natureza expressa ordem, beleza, exatidão, adaptação e pressupõe um planejamento inteligente. Após terem concluído a sua obra em 6 dias, Deus descansou. O descanso no 7º dia é uma demonstração de amor de Deus para com seus filhos. Um momento de reconectar com o Criador e apreciar tudo o que Ele faz e fez pelo homem. Sábado da Criação. Feito para você. Bom sábado. Bom sábado a você que está aí através da internet acompanhando o nosso culto aqui na Igreja de Águas Claras. Seja muito bem-vindo ao segundo culto do Sábado da Criação. E você que está aqui presencialmente também. Estamos na presença do nosso Deus, nosso maravilhoso Deus. E eu gostaria de convidá-lo a se colocar em pé para que nós possamos cantar o hino de invocação. Eu te adoro por oferecer-me a graça, por me aceitar do jeito que eu sou. Pai, que teu Espírito preencha minha mente, que eu esqueça das correntes que me prendem, que eu possa te aceitar e para sempre te amar. Amém? Feliz sábado a todos. Esse é o momento da oração intercessora. E vamos pedir ao nosso Deus que Ele nos assista, que Ele nos abençoe, nos dê a sua paz, a sua presença, que já está conosco. Então, nós convidamos aqueles que puderem se ajoelharem junto comigo aqui, para podermos adorar o nosso Deus.
Querido Deus e Pai, a Ti a nossa gratidão pela alegria, pelo privilégio de estarmos em Tua presença e por sentir, meu Deus, que aqui nós somos abençoados. Todos nós viemos Te adorar e somos carentes da Tua graça, carentes do Teu perdão, da Tua presença conosco cada dia. E nós Te pedimos que o Senhor atenda nossos anseios, nossos irmãos que passam por dificuldades, que enfrentam enfermidades. Todos estamos aqui, ó Deus, pedindo a Tua graça, pedindo que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos prepare para a eternidade. E a mensagem que logo mais ouviremos venha nos ajudar a ficarmos mais perto de Ti. Fica conosco nesse momento, abençoe nossos irmãos que estão em suas casas, ouvindo também esta mensagem. Nós Te agradecemos, nós Te pedimos, no santo nome de Jesus. Amém. Nossas classes de escola sabatina estão funcionando presencialmente e online, apenas presencialmente. Para informações ou acesso às classes, escaneie o código QR na tela ou clique no link que está disponível na descrição deste vídeo. Participe da classe Novo Tempo. Essa classe acontece aos sábados, às 9h30, para você que deseja aprofundar seus conhecimentos bíblicos. Esse trimestre, iniciamos uma nova série de estudos. Você é nosso convidado. Aos sábados, também às 9h30, temos a classe de estudos das profecias. Nessa temporada, estamos aprendendo mais sobre o Apocalipse e o que o livro tem a nos dizer em tempos difíceis. A classe geral online da Escola Sabatina é mais uma opção para todos os que ainda não frequentam uma classe presencial e não são membros de outras unidades online. Participe! Amanhã, às 19h30, teremos nosso culto da comunidade. O culto da comunidade é presencial e online. Você é nosso convidado especial. Quarta-feira, às 19h30, teremos culto de oração especial do Ministério da Mulher. O culto de oração é presencial. Contamos com você e sua família. Hoje, às 16 horas, haverá treinamento especial. Aprenderemos como e por que estudar a Bíblia com alguém. O treinamento será presencial e online. Se inscreva através do QR Code na tela ou na descrição do vídeo. O horário do pôr do sol é às 18h13. Tenhamos todos um feliz sábado! Provai e vede. História de hoje: o dízimo que voltou. Conhecemos a Igreja Adventista através de um casal de amigos e depois participamos de um grupo pequeno em casa. Convidamos alguns vizinhos para estudar a Palavra de Deus. Eu sou Estela Viliano e este é o meu marido, Omar Ibanez. As reuniões do grupo pequeno foram uma grande bênção nas nossas vidas. Nós deixamos de fumar, deixamos de usar adornos, decidimos não participar mais de baladas e ainda não éramos batizados. Porém, costumávamos frequentar a igreja e já tínhamos convicção da verdade sobre o dízimo e as ofertas para a casa de Deus.
Eu e meu marido somos contadores e auditores e temos muitos clientes que nos pagam mensalmente pelo nosso trabalho. Nunca tivemos dificuldade de separar os nossos dízimos e o fazíamos com alegria. Porém, no fim de cada ano, trabalhávamos como auditores para grandes clientes que costumavam pagar grandes somas de dinheiro para cumprir um requisito exigido pelo Ministério das Finanças. Omar, se eu tenho uma coisa muito clara, é que temos a obrigação de devolver os nossos dízimos. Mas estou fazendo os cálculos e o valor é muito alto e poderia nos fazer falta. O que você acha? O melhor não é pensar muito e fazer o cheque pelo valor que corresponde. E que seja como Deus quiser. Tudo bem. Eu tinha muitas dúvidas no meu coração. Tinha medo de que poderíamos precisar daquele dinheiro. Mesmo assim, tomei a decisão de entregar a Deus o valor integral do dízimo. Uma semana depois, enquanto organizava uma pasta de documentos, encontrei perdido no meio dos papéis um cheque que ainda não tinha cobrado. Imediatamente verifiquei de quem era o cheque e me lembrei de que eu tinha feito um trabalho para esse cliente e não tinha cobrado o cheque. Que incrível! O cheque tem o mesmo valor do dízimo. E tanto que te custou devolver o dízimo. Deus agora está te devolvendo o dinheiro que você achava que ia precisar. Eu sinto que devemos separar o dízimo antes de qualquer coisa. Assim não corremos o risco de sermos infiéis a Deus. Certo, entendi. Entendemos a lição. Temos que ser fiéis com os nossos dízimos e ofertas. Acho que é o momento ideal para fazermos um pacto com Deus, como gratidão por todas as bênçãos. Então fizemos um pacto com Deus para ofertar 10% como gratidão por tudo que estava nos dando. Quando terminamos os estudos bíblicos, tomamos a decisão de nos batizar para confirmar a nossa fé em Jesus. Hoje continuamos servindo a Deus em várias áreas da igreja. Além de ser diretora de mordomia, sou também a diretora do Ministério da Saúde. Este ano fizemos 2 feiras de saúde, que envolveram a igreja com a comunidade. Nossas vidas pertencem a Jesus. E estamos muito felizes trabalhando na igreja para salvar mais pessoas. Depois de tantas bênçãos, conseguimos construir o nosso escritório de contabilidade para atender melhor os nossos clientes. Desta forma, testemunhamos que Deus tem nos abençoado amplamente no material, espiritual e também na saúde. Louvado seja nosso Deus. Provai e vede. E agora eu os convido para este momento especial de adoração através dos dízimos e das ofertas. Que Deus os abençoe. O sábado nos lembra que Deus é o Criador. É Criador e é mantenedor do mundo. Portanto, Deus é o possuidor de todas as coisas. Tudo que temos, tudo que somos, tudo foi dado por Deus. E é por isso que nós somos constrangidos a amá-lo e, consequentemente, sermos fiéis, inclusive nos dízimos e nas ofertas, como ato de adoração a Deus. Os diáconos têm agora a oportunidade de passar por nós e nós temos o privilégio de contribuirmos com parte daquilo que Deus nos deu. Você tem também outras opções. Eu optei por essa opção.
Mas você pode também optar pelo Pix, pode optar pelo QR Code. Fique à vontade para doar nesta manhã. Senhor, nosso Deus que estás nos céus, nós te agradecemos pela boa oportunidade que nos concedes de adorarmos ao Senhor nesta manhã. E acabamos de adorar ao Senhor também através das nossas ofertas. Que essas ofertas possam redundar em bênçãos e salvação de almas. Abençoa também cada doador. E aqueles que não puderam doar, Senhor, por falta de recursos, ou por desemprego, quem sabe, que o Senhor possa abençoar a cada um, cada família, cada pessoa aqui presente. Dá-nos o sentimento de paz e abre o nosso coração para a mensagem desta manhã. É em nome de Cristo que pedimos. Amém. Feliz sábado à igreja presencial, um feliz sábado à nossa igreja virtual também. E eu queria dizer para vocês o seguinte, para mim é um grande privilégio falar sobre a construção da igreja. Tem sido uma oportunidade ímpar de desfrutar das bênçãos que o Senhor tem proporcionado na minha vida e na vida de minha família. É por isso que eu tenho sido, talvez, convocado algumas vezes aqui, juntamente com o Nelson e outras pessoas mais, para contar um pouquinho para vocês dessa oportunidade que Deus tem concedido para nós de participar desse grande desafio. E eu queria trazer para vocês uma pequena reflexão, bem curta e rápida, e eu acho que vocês já perceberam que cada vez que eu venho aqui eu trago uma dica de leitura, né? E eu trago para vocês a leitura do livro Primeiro o Reino, do pastor Josanã Alves. Ele esteve aqui na igreja há umas 2 semanas atrás, se eu não me engano, e ele relata um pouco da história da viúva pobre. Ele escreve no capítulo 11, onde fala conhecimento que leva à ação. Ele fala assim, né? Eu gosto de imaginar alguém perguntando à viúva, por que você fez isso? Quando ela entregou tudo que ela tinha, né, na oferta. Como foi capaz de fazer um sacrifício tão grande? Também gosto de imaginá-la respondendo, simplesmente não pude evitar. No capítulo anterior ao livro aqui que nós estamos lendo, né, vimos que a oferta da viúva foi uma resposta ao amor que ela tinha pela causa. A história da viúva nos ensina que o amor pela causa de Deus é proporcional a quanto nos envolvemos com ela. E essa frase, ela tem trazido grande impacto na minha vida e na vida de minha família. Podemos dizer que amamos a causa de Deus, mas o envolvimento e a entrega a ela é a real prova desse amor. Talvez você
tenha palavras convincentes sobre quão importante é a causa de Deus. Talvez consiga fazer um excelente sermão sobre a importância dela ou citar vários exemplos do que ela significa na vida de muitas pessoas. Mas acredite, isso não significa nada até que você se envolva completamente com ela. A simplicidade da viúva nos ensina que mais importante do que fazer algo grande é fazer algo. E eu venho convidá-los a desfrutar das bênçãos do Senhor participando, fazendo compromisso pessoal de cada um de vocês, com a família de vocês, em casa, em oração, para que vocês participem dessa bênção que é sonhar os sonhos de Deus. Mas mais ainda é desfrutar desse ministério maravilhoso que Ele concedeu para a gente, de testemunhar do amor dEle para conosco. Eu convido você a curvar sua fronte nesse instante, para fazermos uma pequena e breve oração que Ele nos ensina a fazer aqui. Feche seus olhos. Senhor nosso Deus, sou completamente Teu, meu Salvador, nosso Salvador. Pagaste o resgate por minha vida, e tudo o que eu sou e ainda espero ser é Teu. Ajuda-me, ajuda-nos a adquirir recursos não para gastá-los de forma imprudente, nem para satisfazer a vaidade, mas para usá-los para a Tua glória, para a glória do Teu nome. Amém. Feliz sábado. Hoje é um dia muito especial. Um dia que comemoramos uma data, uma pessoa. Comemoramos uma pessoa, um cargo, uma profissão que sempre nos ajuda nos momentos mais difíceis. Um trabalhador que dedica a sua vida toda para a causa da obra de Deus. Pastor Mariano, por favor, vem aqui à frente. Nós vamos assistir um vídeo em homenagem à sua profissão, o Dia do Pastor. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós, por todos os momentos que o Senhor ajudou os seus membros. Quantos anos o Senhor tem de ministério? 35 anos de ministério. Aí teve que parar devido à idade. 35 anos e o senhor foi obrigado a parar. Foi obrigado a parar. Não queria não, mas teve que parar. São 35 anos nos ajudando, promovendo a causa de Deus. E agora, jubilado, não é por causa disso que ele deixa de ser pastor. Não se torna um irmão mariano, mas até o fim de vossa vida, ou até que Jesus volte, que esperamos que esteja próximo, continua sendo nosso pastor. Amém. Quando você decidiu o que faria da vida, não o fez simplesmente por falta de opção. Você obedeceu a um chamado e trilhou o árduo e pedregoso caminho que fazem aqueles que insistem em seguir uma vocação. Quando recebeu um chamado, você não ganhou um emprego. Você firmou um compromisso de entregar seu tempo, talento e a vida em favor daqueles a quem Cristo veio salvar. Só que num ano em que o frágil fôlego recobrou seu significado de vida, você precisou de um preparo que nem a escola, nem anos de experiência puderam lhe oferecer. No ano que passou, os desafios foram imensos. Nada foi normal. Você não pôde visitar, não pôde ensinar de perto, não pôde ungir. E nos piores momentos, sequer pôde sepultar ou consolar. É possível que você tenha perdido irmãos na fé, familiares e até a sua saúde mental. Ninguém ficou bem. Todos tivemos que aprender a respirar fundo e a dar um passo de cada vez. Nós sabemos que o caminho é estreito e talvez o maior ato de perseverança seja continuar caminhando. Mas a promessa é de que ainda que andemos pelo vale de sombra e morte, o bom pastor sempre estará conosco. Creia e caminhe, e que nesta caminhada você continue conduzindo outros à cruz de Cristo, a fundação da nossa fé e a nossa salvaguarda quanto ao futuro. Obrigada por dedicar sua vida a ser um pastor e que depois da crise
você possa encontrar sua esperança renovada e preparar outros para o retorno do Salvador. Amém. Eu gostaria de chamar a irmã Neide, esposa do pastor Mariano. Por favor, vem aqui à frente. E a dona Marli tem um presente especial para o senhor, uma lembrancinha da Igreja Adventista de Águas Claras. Gostaria também de convidar todos os anciãos que estão aqui presentes, Tiago, o William, o Tiago, filho do pastor Mariano, o Alex, por favor. Enquanto eles chegam aqui, pastor, eu gostaria de ler a bênção das Escrituras para o senhor, que se encontra em número 6, versículo 24, 25 e 26. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Neste momento, curve sua frente, vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por nós. Nós te agradecemos porque o Senhor tocou no coração do pastor Mariano, que antes de se tornar pastor era apenas um membro, uma pessoa que desejava estar junto contigo. E ele dedicou toda a sua vida para ajudar os outros membros da tua igreja, Senhor. E o Senhor deu forças a ele, deu sabedoria. E aqui está ele, Senhor, após 35 anos de trabalho, 35 anos de prazerosos serviços a Ti, ele ainda continua trabalhando para a Tua obra, Senhor. Por favor, o abençoe também toda a sua família, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Dona Marli, é uma lembrancinha singela da igreja. Deus te abençoe, pastor. Eu quero apenas agradecer e dizer que eu sou uma ovelha que depende do pastor, do Senhor Jesus. A obra do pastor é difícil, ele tem que tratar com muitas coisas, visitar irmãos, cuidar de enfermos, orar com as pessoas, fazer... O mais difícil do pastor é fazer sermão fúnebre. Mas quando o pastor chega em casa cansado, que se ajoelha diante de Deus, agradecendo pelo dia que teve na presença de Deus, a gente sente uma alegria tão grande, uma felicidade tão enorme que não dá para explicar. E a resposta é Deus. Eu agradeço a Deus por esse trabalho. Só quero agregar aqui que, na verdade, nós ficamos 35 anos, né, no Ministério Ativo e já há 5 anos que estamos aqui em Brasília. Então, estamos já com 40 anos ao todo, né, entre Ministério Ativo e o Ministério só de auxiliando aqui, no caso, o nosso pastor Wesley. Mais uma vez, muito obrigado. Olá, crianças. Feliz sábado. Bom dia a todos. Tudo bem? Bem, hoje a história que eu vou contar não vai ser aí na igreja. Eu estou aqui do outro lado da telinha, nesse lugar diferente, mas a história é muito importante. Você vai entender no final por que eu não estou contando a história aí, tá bom? Então presta bastante atenção. Hoje eu queria te explicar o que significa uma palavra bem grande. Essa palavra é conhecimento. Você sabe o que é conhecimento? É tudo aquilo que a gente consegue aprender quando a gente começa a fazer alguma coisa, quando a gente começa a ouvir uma história, quando a gente começa a ler uma história, a assistir alguma coisa e aquilo grava na nossa cabecinha e vira conhecimento. E você já imaginou o tanto de conhecimento que tem na Bíblia? A Bíblia é um livro cheio de conhecimento. E quando a gente começa a ler a Bíblia, a gente começa a adquirir conhecimento. E o conhecimento vai entrando na nossa cabecinha. E olha só, a gente vai ficando com a nossa cabecinha cheia de conhecimento. Mesmo sendo criancinha, a gente consegue guardar bastante conhecimento da palavra de Deus. Mas não sei se você tem algum amiguinho, eu tenho alguns amiguinhos que não acreditam em Deus, não acreditam na Bíblia, não acreditam em Jesus. Você tem algum amiguinho assim? E esses nossos amiguinhos, eles têm uns pensamentos muito diferentes da gente. Por exemplo, a gente acredita que Deus criou o mundo e eles
não acreditam nisso. Acreditam que o mundo veio a existir por causa de outras coisas. A gente acredita também que Deus criou o homem e a mulher, Adão e Eva, como o primeiro casal. Ou até mesmo a gente acredita que Deus mandou o dilúvio depois que Noé pregou 120 anos. E eles não acreditam nisso, acreditam que aconteceram outras coisas. Mesmo eles não acreditando no que a gente acredita, em Deus, em Jesus, na Bíblia, Deus ama todos eles muito, assim como ama eu e você. A gente não precisa ficar isolado dessas pessoas, longe, não pode falar. O que a gente tem que fazer é falar com essas pessoas. Então, quando você se encontrar com seu amiguinho, compartilhe o conhecimento com ele. Não deixe ele sem ficar sabendo do que você sabe. Tem algumas crianças que ficam, você não merece saber do que eu sei. Eu vou embora. E aí o amigo podia ter mais conhecimento de Deus, e aí você não conta para ele o que você sabe, não conta para ele o seu conhecimento. Poxa, isso é muito triste. Esse conhecimento que nós temos, ele serve para a gente poder espalhar para as pessoas e contar para as pessoas. Porque se a gente não contar para as pessoas, de que vale esse conhecimento? Ele não pode ficar guardado só com a gente. Ele precisa ficar vivo, passar para todas as outras pessoas. Você imagina se esse conhecimento ele vai ficando só dentro da gente, e a gente não vai falando para ninguém. A gente vai guardando só para a gente, achando que as outras pessoas não merecem esse conhecimento, aí vai ficar guardado só para a gente. E as outras pessoas querendo saber o que a gente acredita, a gente não fala nada. Aí a gente vai ficar cheio de conhecimento e as pessoas sem conhecimento nenhum. Se a gente guardar o conhecimento só com a gente, esse conhecimento vai ficando velho. E aqueles amiguinhos que têm outros conhecimentos, outras ideias diferentes da gente, a primeira pergunta que eles fizerem pra gente, a gente não vai saber responder. E esse conhecimento guardado, sem compartilhar, sem poder dividir com os amiguinhos que ainda não conhecem a Deus, ele não serve. O conhecimento de Deus que Jesus nos dá é um conhecimento que a gente deve compartilhar com todas as pessoas. As pessoas que não acreditam, as pessoas que acreditam, todas devem ouvir. Esse é o melhor conhecimento. Quando a gente está cheio desse conhecimento, quando a gente encontra com algum amiguinho que de repente tem um pensamento diferente do nosso, mesmo que ele tenha um pensamento diferente do nosso, todo pensamento que ele tem ou ideias, mesmo que ele venha fazer perguntas, não vão nos afetar. E pode vir mais amiguinhos tentar fazer uma pergunta, assim, uma coisa que a gente não saiba, perguntar se foi Deus mesmo que criou esse mundo, ou foi o Big Bang, ou foi outra coisa. Não tem problema. A gente ouve, mas isso não vai afetar a nossa fé, porque o nosso conhecimento é embasado na palavra de Deus. Se ele vier falando, não amigo, não foi Deus que criou o mundo, não teve esse negócio de Noé e a arca, não teve nada disso não. Não, o que aconteceu foi outras coisas, não teve nada disso. Esse tipo de pensamento não vai nos afetar, porque mesmo que eles sejam diferentes do que a gente acredita, a nossa fé está firmada na palavra de Deus e a gente pode confiar. Sabe, crianças, quanto mais vocês crescerem, mais vão aparecer ideias muito diferentes do que a Bíblia ensina. Mas não tem problema, porque Jesus vai cuidar da nossa mente, Ele é fiel, Ele não vai deixar que outros pensamentos atrapalhem a nossa fé. Então a gente pode, com muita segurança, compartilhar o nosso conhecimento com as outras pessoas. Quanto mais pessoas tiverem contato com a palavra de Deus, quanto mais pessoas souberem do nosso conhecimento, melhor para elas, porque assim, além de Deus amá-las muito, vai salvar todo mundo que tiver contato com esse conhecimento que Deus deu para você. Tá bom? Deus te abençoe, que você tenha um feliz sábado
E lembre que a palavra de Deus tem muito conhecimento para você poder estudar. Tá bom? Tchau! Feliz sábado. Muito bom estar aqui com vocês. Já estive na outra igreja, hoje estou aqui, espero estar um dia na igreja nova também. Obrigada pelo convite, a equipe. Eu entrego a Jesus meus caprichos pessoais, as vontades tão carnais, e sigo em frente. Eu entrego a Jesus a impureza do meu ser. Quero mais do seu amor, quero viver em paz. Vou crescendo em graça, crescendo em poder. Vou crescendo em graça, movido pela fé, explodindo de vontade de estar com meu Jesus, pois já é tarde, o sol se esconde, logo vem a negra noite, e amanhã trará o brilho da face do meu Senhor. Eu entrego a Jesus toda mágoa que houver, para que eu possa perdoar meu semelhante. Eu entrego a Jesus preconceitos que formei. Quero um novo coração, quero viver feliz. Vou crescendo em graça, crescendo em poder. Vou crescendo em graça, movido pela fé, explodindo de vontade de estar com meu Jesus, pois já é tarde, o sol se esconde, logo vem a negra noite, e amanhã trará o brilho da face do meu Senhor, explodindo de vontade de estar com meu Jesus, pois já é tarde, o sol se esconde, logo vem a negra noite, e amanhã trará o brilho da face do meu Senhor. Amém. Obrigada, Maureen, pela belíssima canção de um Deus que nos faz crescer em graça e em louvor. Amém? Em amor. Nós vamos cantar sobre esse Deus que é a nossa rocha, é o nosso abrigo, mas nós vamos apenas conduzir esse louvor. Você é o adorador. Então nós convidamos a igreja a se colocar em pé
para louvarmos e engrandecermos o nome desse Deus maravilhoso. O Senhor é o meu abrigo, seguro, rocha eterna. É só nele que eu confio, só ele vence a guerra contra meus inimigos. Não preciso temer, o Senhor é comigo, me dá poder. Ele dá o poder. Ele dá o poder. O Senhor me dá poder. Amém? Vamos para a segunda estrofe com mais força agora, tá? Quando tudo está perdido, eu tenho alguém comigo. Dou um grito de esperança e ergo a minha lança contra meus inimigos. Não preciso temer, o Senhor é comigo, me dá poder. Ele dá o poder. Ele dá o poder. O Senhor me dá poder. Mais uma vez o refrão, ele dá o poder. Ele dá o poder. Ele dá o poder. O Senhor me dá poder. O Senhor é o meu abrigo. Amém? Quantos conheciam essa canção? Cadê as mãos? Cadê as mãos? Ah, tá. Se você conhece essa canção e não tomou sua vacina, você já está atrasado. Bem atrasado. Essa é, ó, antiga. E nós vamos cantar uma mais antiga ainda. Mas eu tenho certeza que todos, ou boa parte, conhece. Você também aí, que está em casa, também conhece essa canção. Nós iremos cantar aqui. Você irá cantar aí na sua casa. Nós iremos juntos adorar a esse Deus e trazê-lo para mais perto de nós. Mais perto quero estar. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti, ainda que seja dor que me una a ti. Eis meu constante orar, mais perto quero estar, mais perto
As mulheres. Andando triste aqui na solidão, paz e descanso a mim, teus braços dão. Todos. Orar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Os homens agora, minha alma cantará a ti, Senhor. Cheia de gratidão por teu amor. Todos. Eis meu constante orar, mais perto quero estar, mais perto quero estar. Meu Deus, de ti. Amém? Quantos estavam aqui da outra vez que eu ministrei louvor aqui e eu falei sobre a ressonância vocal, a caixa, vocês lembram? Não? Vou falar de novo então. A gente está cantando assim, tá muito bonito, tá, gente? A gente está cantando assim, ó. Eis meu constante orar, mais perto quero estar. Você vai botar a sua voz aqui, ó, no coração, beleza? Nós vamos cantar assim, ó. Eis meu constante orar. Pensa que você é um tenor lírico, os homens, tá? Mais perto quero estar. E nós vamos de novo cantar a última estrofe, o último refrão, de olhos fechados, conversando e dando o nosso melhor para o nosso Deus, ok? Nós vamos voltar todos juntos do Minha Alma Cantará, tá bom? Meus irmãos, fiquem à vontade, podem se sentar. Hoje nós estamos num sábado muito especial. Eu não sei se você sabe, alguém sabe o que a Igreja Adventista está celebrando hoje, não só no Brasil, mas em muitos países do mundo? Alguém faz ideia do que nós temos hoje? O sábado alguém falou criacionismo, é bem pertinho disso aí. O que mais? Qual é o título correto dessa? Sábado da Criação, muito bem. E hoje nós estamos aqui com muita alegria recebendo o congresso, o segundo congresso de cientistas adventistas. Então, muito obrigado você que está aqui presente, você que está nos acompanhando também aqui pela internet, pelos canais, né, aqui da Igreja de Águas Claras e também pela transmissão desse programa dos cientistas adventistas. E com base nesse congresso, com base nessa programação, nós temos algumas mensagens especiais hoje, né? Nós já tivemos aqui a Maureen, que cantou para a gente aqui no início. Obrigado, Maureen. Ela vai nos agraciar mais uma vez aqui depois. Não?
A produção está dizendo que não. Então, a produção diz que não, então, Ctrl Z aí nessa parte. Nós temos aqui também o Eric, né, que fez uma mensagem aqui especial para as crianças, aqui alusiva também, né, essa parte científica do conhecimento acadêmico. E eu quero apresentar o nosso pregador de hoje. Então, Rodrigo, por favor, venha até a frente, né? Esse é o nosso pregador, está vindo diretamente da cidade de Goiânia, da Igreja do Jaó. Né? Ele é professor de bioquímica, ou ciências biológicas, desculpa, melhor dizendo, acertei? Ciências biológicas da Universidade Federal de Goiás. Ele está vindo aqui para fazer uma mensagem especial aqui para a gente hoje, trazendo a mensagem, não só a mensagem espiritual, mas também participando desse congresso que nós estamos desenvolvendo. Então, doutor Rodrigo, seja muito bem-vindo, é uma alegria, um prazer muito grande tê-lo aqui na nossa igreja, tê-lo também aqui conosco no congresso, né? Seja muito bem-vindo. Eu quero pedir, inclusive, para você que está nos acompanhando, né, faz a inscrição no nosso canal. Vamos ter outras palestras hoje ao longo do dia também. Amanhã você pode participar, acompanhar junto com a gente também. E, doutor Rodrigo, seja mais uma vez bem-vindo, se sinta à vontade, a Igreja de Águas Claras aqui recebe de coração aberto, que o Espírito Santo possa lhe usar agora nesse momento também. Obrigado, irmão Alexander. Bom dia a todos vocês que estão aqui presentes, um bom dia para você que está nos assistindo aí online. Para mim é um motivo de grande alegria e uma honra muito grande também estar pela primeira vez aqui na Igreja de Águas Claras. Já preguei algumas vezes na Igreja Central de Brasília e aqui é a primeira vez. Estou muito feliz e muito honrado pelo convite feito pelo irmão Alexander e também pelo irmão Dr. Rui, o Ruizinho, Rui Filho, né? Então, nós estamos aqui porque hoje é um dia muito especial e porque está acontecendo um evento especial, né, sobre uma temática muito importante, né? Uma temática da qual eu faço parte, estou imerso há mais de 10 anos, né? Como pesquisador, né? Como um cientista brasileiro, sofredor por natureza. E já vou dizer por quê, né? E adventista também, com muito orgulho. Quero aproveitar para parabenizar, né, todos os pastores, o pastor que está aqui presente, os pastores que estão nos assistindo agora, ou que irão nos assistir depois. Hoje é um dia muito especial, né? E dentro desse contexto de ciência, né, o que eu sempre digo para os meus alunos, aquelas pessoas que estão procurando pela primeira vez ter contato com o conhecimento científico, é que a essência de todo pesquisador, a essência de todo cientista é a curiosidade, né? E eu creio que a essência do cristianismo e a essência da Igreja Adventista do Sétimo Dia é a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Nós entendemos que é a palavra de Deus. E esse livro começou a ser escrito por um homem chamado Moisés. Concordam comigo? Sim. Inclusive o livro de Gênesis, né? E Moisés era um cara muito curioso. Moisés era um homem muito curioso. Tanto é que quando ele estava pastoreando as ovelhas, né, ele viu algo de diferente numa árvorezinha, né, pegando fogo, a sarça, né, estava ardendo, e ele disse para si mesmo: vou me aproximar para ver aquela coisa fenomenal. E quando ele chegou ali, ele ouviu a voz de Deus. E sabe o que Deus disse para ele? O que é isso que você tem na mão? E o que é que ele tinha na mão, pastor? Um cajado. Por quê? Porque ele era pastor. E ele foi convidado para Deus para fazer o quê? Pastorear o seu rebanho. O rebanho de Deus, o povo de Deus. E Moisés, como um homem instruído e inspirado por Deus, ele deu início a esse registro histórico importantíssimo que chega até as nossas mãos. Então, eu gostaria de, antes, né, de começar a minha apresentação e a minha fala de hoje, ler um texto bíblico que eu acho fenomenal, que vai nos contextualizar dentro da temática da mensagem de hoje. Abra sua Bíblia no livro de 1 Reis, capítulo 4, e nós vamos ler a partir do verso 29.
Primeiro Reis, livro da Bíblia que narra, né, a história de vários reis do povo de Israel. Capítulo 4, nós vamos ler a partir do verso 29. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor nosso Deus, aqui estamos nesse dia especial, reunidos em sua casa. Agradecemos a Ti por essa oportunidade que temos de conhecermos um pouco melhor sobre Ti e sobre as obras criadas por Ti, Pai, inclusive nós mesmos. Pedimos que o Senhor se faça presente através do Seu Espírito Santo, nos instruindo, para que possamos, no final dessa mensagem, nos sentirmos transformados pelo poder da Sua palavra. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Veja só o que está escrito a respeito do rei Salomão, filho de Davi. A Bíblia diz que Deus apareceu para Salomão e perguntou o que ele queria, que Deus daria qualquer coisa que ele quisesse. E ele pediu uma coisa muito inusitada, né? Ele pediu que Deus lhe concedesse sabedoria. E olha o que o livro de Reis fala a respeito de Salomão. Deus deu a Salomão sabedoria e muitíssimo entendimento, conhecimento e larga inteligência, como a areia que está na praia do mar. E aqui eu começo a ter um pouco de inveja de Salomão, né? Peço a Deus que Ele me dê uma parte dessa sabedoria que Ele deu a Salomão. Era a sabedoria de Salomão maior que de todos os do Oriente e de que toda a sabedoria dos egípcios. Era ele ainda mais sábio do que todos os homens. E aí eu pulo ali para o verso 32. Proferiu ele 3.000 provérbios e foram seus cânticos 1.005. A gente já sabe então que ele era um grande linguista. E no verso 33 diz o seguinte: discorreu acerca das plantas, desde o cedro que está no Líbano, até o isopo que brota da parede. Também falou, um grande botânico, já chego a essa conclusão também, né? Um grande linguista e um grande botânico. Também falou dos animais e das aves e dos répteis e dos peixes. Também era um grande zoologista, ou seja, era um grande biólogo, um grande filósofo, um grande linguista. E no verso 34 diz o seguinte: de todos os povos vinha gente ouvir a sabedoria de Salomão. A Bíblia começa a ser escrita por um homem que era extremamente curioso. E da linhagem do povo de Israel que foi tirado do Egito, da escravidão, era um povo escravo. Por mais de 400 anos em terra estranha. Desse povo, Deus instituiu um rei que foi considerado o homem mais sábio que já existiu neste mundo. E esse conhecimento, né, teológico que existe nesse livro chega até nós. Por isso que eu entendo, e aí tem algumas notas de esclarecimento na minha apresentação, é por isso que eu entendo, e baseado nos escritos de Paulo também, que o culto que nós, adventistas do sétimo dia, oferecemos a Deus é um culto racional. É por isso que na nossa igreja, né, não tem aquela coisa tão emocional, mas sim um culto racional, um culto que nos faz refletirmos, né, sobre conceitos teológicos de maneira profunda e que esse conhecimento, de alguma forma, transforma, né, a minha mente, o meu caráter e me faz desejar ser mais parecido com o meu Criador e o meu Salvador. Notas de esclarecimento. Bom, foi dito aqui que eu sou professor da Universidade Federal de Goiás, na apresentação feita pelo irmão Alex. De fato, sou professor lá há mais ou menos 5 anos. Né? Depois de trilhar uma carreira de preparação para chegar lá, né, o ápice da carreira de um acadêmico, de um cientista no Brasil, é ser um professor universitário. É na universidade pública que nós realizamos pesquisas, apesar de existir universidades privadas no Brasil também que realizam pesquisas, onde é realizado pesquisas científicas, são nas universidades públicas que
em termos numéricos, né, quantitativos e também qualitativos, que a maior parte das pesquisas no nosso país são realizadas. E que depende, inclusive, de investimentos para que isso ocorra, né? E também sou um grande defensor do investimento na ciência e tecnologia do nosso país. Bom, não represento nenhuma ideologia política. Então, se de repente, na mensagem de hoje, né, nessa minha fala, aparecer algum conteúdo que possa te remeter a questões políticas, não deixe isso acontecer, porque não é o meu intuito. Meu intuito é nós tentarmos conversar aqui sobre aspectos científicos, teológicos, que talvez pode ter alguma implicação, algum link com alguma fala de alguém, né, que fala no âmbito político. Eu não falo jamais no âmbito ideológico, político, de maneira nenhuma. E sim, sou um cientista e adventista do sétimo dia. Então, talvez seja por isso aí que o convite foi estendido à minha pessoa, né? Bom, e aí eu entendo que nós precisamos de algumas definições importantes, né? O tempo está voando aqui, né? Bom, primeira definição importante que a gente precisa entender nessa manhã é o que é ciência, né? E vou resumir, não vou ler porque senão vou ficar muito tempo lendo aqui. Mas ciência é o acúmulo de conhecimento sistematizado. Então, você tem a evidência de alguma coisa na sua mão, e aí você decide debruçar sobre aquela evidência, buscando elementos, né, que comprovem que aquela evidência é um fato científico. E isso é feito de maneira muito exaustiva. E, geralmente, o retorno financeiro não é muito equivalente. Tá? Então, já falo, cientista é meio maluco mesmo, porque ele trabalha muito, se dedica muito, 24 horas do dia, né? Minha esposa está ali para confirmar isso, de vez em quando ela reclama, 24 horas por dia, e existem muitas profissões que a remuneração é melhor, e se trabalha um pouco menos. Então, eu entendo que é uma pessoa realmente que abre mão de muito da sua vida para se dedicar à construção do que a gente chama de conhecimento científico, né? Por anos se pensou, né, que existia algo que nós chamamos de geração espontânea, ou abiogênese, de que a vida poderia surgir da não vida. Porque as pessoas observavam, e a ciência ela vem através da observação, né? O conhecimento científico ele é construído a partir da observação inicial de alguns fenômenos, né? Então, as pessoas observavam que quando você deixava ali um lixo num canto, por exemplo, roupas sujas, trapos, né, num canto, depois de um determinado tempo aparecia ratos e baratas. Então, o que eles entendiam? Que a roupa suja, que aqueles trapos, viravam esses animais. Mas foi a partir de um momento que um determinado indivíduo decidiu debruçar sobre esse fenômeno, estudá-lo, é que se percebeu que não. Que a vida só surge a partir de outra vida, a partir de processos de reprodução, como é o caso de todos nós aqui presentes, né? Vocês lembram como que vocês foram originados? Não lembram? Bom, pelo menos foi contado para vocês como que isso aconteceu, né? Então, a vida não pode surgir da não vida, e esse experimento aqui é conhecido por todos vocês, provavelmente vocês já viram na escola. Mas é dito nas universidades, ou seja, onde nós temos a construção, de fato, do conhecimento científico sistematizado, que a evolução é um fato. Mas, pena que o tempo aqui é muito limitado. Eu gostaria de ter mais tempo para a gente falar detalhadamente sobre isso, mas eu me coloco à disposição para que isso possa acontecer em outras oportunidades, né? Mas eu observo que todo o conhecimento científico que compõe o arcabouço, né, de conhecimento da teoria evolutiva, né, é que não passa de ciência da parecência. Por quê? Eu vou mostrar alguns exemplos, poucos exemplos aqui. Quando a gente observa semelhanças anatômicas, né, entre o ser humano, por exemplo, e o chimpanzé, aí eu chego à conclusão de que eles são, no mínimo, têm algum tipo de parentesco evolutivo, né?
pelo menos são deduções que a gente observa dentro do conhecimento científico pautado pela teoria da evolução. Alguma coisa aconteceu aqui. Deixa eu dar uma desligada e ligar novamente. Confirma para mim aí que não está funcionando. Ok. Né? E a gente observa também que muitos veículos de comunicação investem na divulgação desse tipo de conhecimento científico. Tá? Bom, só que aí a gente vai, né, detalhadamente investigar essas falas, né, o que é dito conhecimento científico dentro do conceito evolutivo, e aí o que a gente observa? Algumas falas que são complicadas. Né? Dentre elas, nesse livro, A Origem do Homem pela Seleção Sexual, de Darwin, né, um outro livro dele que talvez alguns de vocês não tenham ainda ouvido falar a respeito, né, ele diz o seguinte, que nós temos semelhanças, né, aos nossos ancestrais em comum, que deram origem aos símios, e nós somos colocados, né, nessa árvore, né, genealógica. E aí ele diz o seguinte, que os negros, na maioria das vezes, como é o meu caso, não apresentar esse lobo da orelha, eles estão mais próximos, né, dos ancestrais dos símios do que os brancos. Está escrito isso nesse livro. E isso serviu de justificativa, pelo menos por alguns anos, para que se mantesse a briga de escravizar os negros. São essas ideias que deram origem também a teorias eugenistas no início do século XX, né, onde a gente observou, inclusive, culminando o ápice dessas teorias eugenistas na Segunda Guerra Mundial, infligida pelos nazistas. Esse conceito serviu como base científica para loucos, né, como os doutores de Hitler. Outra fala dele nesse livro é que... Vocês já viram o cavalo, quando senta algum inseto nele, uma mosca, e ele contrai os músculos abaixo da pele, tremendo a pele, né, e para os insetos voar? Né? Darwin fala que as nossas expressões faciais, nesse mesmo livro, nossas expressões faciais são resquícios evolutivos, né, que nos liga aos nossos parentes cavalos. Né? Então, quando sua mulher te chama de cavalo, né, quando ela está brava com você, de certa forma ela tem razão. Né? Para quem é evolucionista, não é o meu caso. Né? Por isso, meu amor, chame sempre de imagem de Deus. Né? Eu agradeço. Bom, e aí, buscando essas semelhanças entre os seres criados, né, na nossa concepção, e na concepção da evolução, entre os seres que surgiram no nosso planeta, existem também, considerado por eles, as semelhanças embriológicas. E aí a gente se depara com a teoria estabelecida por Haeckel, e os desenhos de Haeckel, onde ele estabeleceu que existe uma origem, que a origem embriológica nos revela sobre a nossa ancestralidade comum. Por quê? Porque ele diz, como vocês estão vendo aí nessa imagem, que os embriões, nas suas primeiras fases de desenvolvimento, são muito parecidos. Então, se você pegar um embrião do peixe, da salamandra, de um lagarto, de uma galinha e do ser humano, vai ser tudo muito parecido. Então, isso revelaria, né, algum tipo de ligação, né, entre todos esses seres, né, através de um ancestral comum. E os desenhos, de fato, mostram, né, os desenhos de Haeckel mostram que realmente parece haver essa semelhança. Né? Não à toa, hoje, se você pegar um livro de bioquímica, que não tem nada a ver com embriologia, na minha opinião, você vai, por exemplo, o Voigt, que é um dos melhores livros de bioquímica atualmente, você vai encontrar essa imagem lá. Né? O Voigt, os autores, né, um casal, sobrenome Voigt, começam o primeiro capítulo falando sobre a origem da vida.
a origem bioquímica da vida, e eles usam como exemplo a teoria de Haeckel. Mas será que hoje a gente consegue confirmar, hoje que nós temos lentes, né, mais evoluídas, microscópios mais evoluídos, que a gente consegue observar com detalhe realmente como se dá o desenvolvimento embrionário? Será que o conceito estabelecido por Haeckel mais de 100 anos atrás é confirmado hoje? Não, não, não. Olha os desenhos de Haeckel na linha de cima e olha as imagens de Richardson, no ano de 1997. São bem diferentes, não são? E por que atualmente, em 2013, pelo menos a última edição que eu tenho desse livro, continua falando sobre isso? Por que essa insistência? Porque, pergunto para você, por que essa insistência? Por que continuar? Não é? Quem que vai ter acesso a esses livros? Jovens universitários. Por que continuar insistindo em falar para esses jovens universitários que a evolução é um fato científico? Vamos ver mais exemplos. Né? Vejam só. E aí está a representação, né, do que a gente chama de árvore da vida, mostrando que existe, né, uma ancestralidade de todos os seres vivos que habitam nesse planeta, com um ancestral comum, que era um protista de vida livre e unicelular, e que foi se diferenciando, dando origem a seres mais simples, né, e até chegar em nós, com vários tipos diferentes de células, neurônios, células sanguíneas, células musculares, do fígado, do rim. Só de neurônios, quase 100 bilhões. Né? Cada célula com uma função específica, que conversam entre si através de hormônios e neurotransmissores. E você está me ouvindo hoje aí, entendendo, porque você é dotado de um sistema nervoso central, né, de uma mente inteligente, né, mas que você possui também algo de incrível, chamado racionalidade, intelectualidade, linguagem. Como tudo isso surgiu? E aí eu começo a ficar com dúvida do que é estabelecido hoje como fato científico na academia. Né? Bom, e aí nós temos alguns exemplos que me incomodam profundamente, como cientista, que são tidos como verdades científicas, fatos científicos, mas que, para mim, eu não consigo ver dessa forma. Veja só, divulgado aí no site da BBC News, né, BBC News Brasil. Osso de 3 centímetros aponta que humanos saíram da África bem antes do que se pensava. Foi um esqueleto que foi achado? Não. Foi uma falange. Um único ossinho da mão. Não é nem 2 ossinhos. É um só. Um único ossinho. Veja só o que é dito na matéria. Olha só. A falange analisada pelo grupo de cientistas foi encontrada, né, em Augusta, um deserto da Península Arábica, e ela estava no meio de uma coleção de mais de 800 ossos de animais. Tinha 800 ossos de animais e um ossinho que diz que é de humano. Mas um humano que viveu na África há milhares de anos atrás. E aí sabe que ele esteve lá, sabe o período que migrou de lá. Interessante, né? Eu considero que é muita fé. Mas vamos continuar, né? E cerca de 400 artefatos, né, de pedras que foram encontrados, aí sim faz eu acreditar que ali tinha alguma coisa que foi construída por humanos. Mas não, obviamente, que há diferenças morfológicas nos ossos de animais e seres humanos que dá para a gente analisar e inferir que provavelmente esse ossinho era de um ser humano. Mas datações e tudo mais é bastante complicado, né? E aí, olha só o que eles dizem. Nenhum outro resto mortal do dono do dedo, contudo, foi encontrado. Só esse ossinho.
Isso é normal, observa o cientista, né? E um dos responsáveis pela pesquisa. Quase todos os humanos e animais desaparecem sem deixar rastros. Ok. Segundo os pesquisadores, com esse único ossinho, eles conseguiram deduzir que há 85 mil anos o clima na região em que hoje é a Arábia Saudita era muito diferente. Então, os humanos viviam por ali. E, para eles, né, um dos pesquisadores do grupo teve muita sorte de localizar e identificar a falange, porque, geralmente, olha só a fala, geralmente não somos capazes de distinguir quando se trata de um fragmento humano. Mas esse moço é muito peculiar. Ó, geralmente a gente não tem certeza, mas desse a gente tem. Pode confiar, eu a garanto. Tá? Segundo o professor, há razões para acreditar. Ou seja, eu tenho evidências. Esse osso parece de humano, então logo ele é de humano. E aí eu chego a essas conclusões que eu chego. 85 mil anos, como era o rapaz, como era a esposa do rapaz. Né? Geralmente são peludos, né? Com o rosto meio disforme, com o osso de um dedo. Eu consigo definir como era a cor da pele, se tinha muito pelo ou pouco pelo. Com um osso só eu sei como é o macho e a fêmea, o que eles comiam. E aí? Isso realmente é ciência? Do tipo de ciência que a gente entende, que eu vou mostrar já para vocês um pouco sobre, né, a ciência que eu convivo diariamente? Interessante, né? Eu fico meio com dúvida. Como cientista, eu sou treinado a duvidar sempre. E aí eles dizem, segundo o professor, há razões para acreditar que os humanos se sentiram atraídos pelo clima favorável. Até o clima eles sabem como que era, né? Apenas com um osso. A gente já viu essa história, né? Uma vez acharam um dente e com esse dente definiram como era o dono do dente, um homem ancestral, né? um homem meio simesco, meio macaco, que era ancestral nosso, chamado de homem de Pitdown, e com esse dente definiram como era ele. Olha só a imagem aí, o habitat, a namorada dele, o que ele comia, tudo, com um dente. E aí um cara chato resolveu estudar esse dente, um estudante de doutorado, e confirmou que era o dente de um porco, um tipo de javali, extinto também. Só que você vai no Museu de História Natural de Nova York e ainda está lá o homem de Pitdown. Eles continuam insistindo. Mas por quê? Já foi confirmado. Não é. Por que continuam insistindo nisso? Porque há um compromisso com esse tipo de afirmação. Esse tipo de compromisso, para mim, é religião. Religião. Mas uma religião que não é pautada por evidências. Uma religião que é pautada por uma fé cega. Eles dizem que nós temos uma fé cega, né? Mas quando eu observo isso, para mim isso é fé cega. Né? E Deus? Há razões para eu acreditar, né, que mares, o céu, a terra e tudo que neles há foi criado por Deus, como é dito em Apocalipse 14, verso 7, verso de todo adventista. Esse verso é o que você é. Não é? Será que há razões? Será que quando eu olho para a natureza, eu posso realmente, como diz Paulo em Romanos, capítulo 1, eu posso ter certeza que foi criado por Deus? Será? O que você sente quando você contempla as obras de Deus nesse planeta em que nós vivemos? Que parece ser único no universo. Pelo menos até onde sabemos, é o único. Essa é lá do meu trabalho, um ipê branco. Eu acho lindo demais essa árvore. E quando você contempla a natureza, quando você contempla esse planetinha minúsculo, na imensidão do vasto universo, sua casa,
onde você mora. Nem dá para te ver lá, né? Se sentiu insignificante agora, né? Vou deixar você pior ainda. Quando você contempla esse universo imenso, você concebe realmente que surgiu do nada, por uma explosão? Quando você olha a complexidade da vida a nível celular, todas as máquinas celulares, você acha que pode ter se arranjado espontaneamente? E a informação contida no DNA? Informação pode surgir do nada? Eu pergunto. Olha o mapa metabólico. Na bioquímica a gente tem que estudar, né? O mesmo livro lá, o Voigt, que fala sobre todas essas rotas metabólicas, começa falando sobre a origem da vida, de maneira espontânea. Toda essa complexidade, pelo amor de Deus, não tem como. Bom, vamos falar agora sobre pseudociência, né? Pseudociência é um conjunto de teorias, métodos e afirmações com aparência científica, mas que partem de premissas falsas e que não usam métodos rigorosos de pesquisa. Por exemplo, a Terra plana. Criacionismo não é terraplanismo. Se tem algum evolucionista me ouvindo hoje, por favor, pare com isso. Nós não somos terraplanistas. Nós, adventistas do sétimo dia, somos criacionistas. E muitos aqui hoje é um evento de cientistas criacionistas. Muitos são cientistas e nós não somos terraplanistas. E nós não somos negacionistas. Não somos. Pode ter algum doido perdido por aí. Mas a maioria de nós não é. E enquanto instituição, não somos. Por isso, por favor, pare de fazer esse tipo de afirmação. Ouça-nos com atenção. Aceite conversar, dialogar de maneira clara e educada. Aceite ouvir o nosso ponto de vista. Assim como eu estou disposto a ouvir o de vocês. Eu ouço sempre. Tanto é que aqui eu tenho um exemplo, né? Faz mais de uma semana que eu tenho assistido vários vídeos de colegas meus que são evolucionistas a respeito do evolucionismo e as críticas que eles têm contra nós que somos criacionistas. Tanto é que vocês podem ver. Quando o colega está falando sobre pseudociência aí, qual é o primeiro da lista? Design inteligente, que ele coloca entre parênteses, criacionismo. Ou seja, nós somos pseudocientistas. Isso é bastante ofensivo. Aí coloca a gente na lista aí, ó, do terraplanismo, da ufologia, da hipnose, da numerologia. Só faltou tarô, né? Aquelas búzios, homeopatia, entre outros. Que realmente não tem conhecimento científico que dê sustentação para essas coisas. Mas para o criacionismo, vamos conversar melhor a respeito disso, né? E aí tem os que se dizem cientistas, mas que, na verdade, são apenas divulgadores do conhecimento científico. Mas qual tipo de conhecimento científico? Aquele que seja materialista e evolucionista. Só. E são esses que ganham voz na mídia. Né? Por exemplo, olha o que Carl Sagan diz. O primeiro pecado da humanidade é a fé, e a primeira virtude é a dúvida. Bom, eu concordo com ele em partes. Eu não acho que a fé é algo ruim, desde que seja uma fé, né, que possua algo de racional também, né? Agora, ou seja, pautada em alguma evidência. Nós temos evidências e elementos para acreditar num Cristo histórico, no povo da Bíblia. Nós temos muitas evidências, mas tem assuntos, meu caro irmão, que é fé mesmo. A divindade de Cristo, você não consegue confirmar isso, é fé. Os milagres de Jesus,
Estão registrados aqui, mas você viu algum? Tem vídeo? Não, aí é fé também. Então tem vários elementos, inclusive das crenças da Igreja Adventista, que demanda fé, sim. Mas a complexidade da vida não demanda fé, por isso que Paulo fala. São indesculpáveis, porque eles tiveram a oportunidade de conhecer a revelação da divindade de Deus. Viu Deus? Não. Alguém aqui já viu Deus? Não. Mas a divindade de Deus e o seu poder, olha o que Paulo fala. A divindade de Deus, Romanos capítulo 1. A divindade de Deus e o seu poder se revela nas coisas por ele criadas. É por isso que eu acredito na existência de um ser sobrenatural. Porque eu não posso conhecer Deus? Porque eu não tenho essa capacidade. Eu sou um ser material, sou criatura, Deus é divino. Ele se revela a partir das coisas criadas. Ele se revelou a partir de Jesus. Você tem a oportunidade de conhecê-lo. E Jesus diz. Você tem a oportunidade de me conhecer. E quando você conhecer-me, né, a verdade, você vai ser liberto. Mas quando você me buscar de todo o seu coração, se você não buscar, você não vai conhecê-lo. Não tem como. Você tem que buscá-lo. Através do estudo da Bíblia, né, através da instrução de pessoas que têm maior conhecimento. E depois, obviamente, você tem que trilhar o seu caminho sozinho também. Tá? É legal os vídeos Novo Tempo, de pastores de grande conhecimento, é muito legal. Mas depois você tem que começar a trilhar seu caminho também. Bebê, nenenzinho, é que bebe leite. Nós precisamos comer comida sólida. Ok? Olha o que Dawkins diz. A religião sempre cristã, claro, né? Não as outras. A crítica sempre é a religião cristã. É um delírio coletivo, ele diz. Bom, aqui é onde eu posso arrumar alguns inimigos hoje. Se alguém ficar ofendido, por favor, me perdoe de todo o coração. Mas, hoje, o que pauta as discussões acadêmicas e as regras traçadas dentro das universidades é o materialismo, é a negação da possibilidade do sobrenatural. Eu entendo que dentro da universidade não deva, eu concordo com os meus colegas, não deve ser ensinado o criacionismo. Deve ser aberto a oportunidade para o diálogo, mas uma disciplina de ensino de criacionismo eu também concordo que não deve existir. Mas o diálogo deve existir. Isso é importante, sempre. Porque a soma do materialismo filosófico e lógico, que o grande nome dessa ideia, desse conceito é Marx, né? A soma dele com a teoria da evolução e o grande e mais proeminente nome do evolucionismo é Darwin, né? E, às vezes, algumas pitadinhas de outras coisas, né? Forma o que a gente vê hoje nas universidades. Ah, você está falando que na universidade é balbúrdia? Não. Não. Jamais disse isso e eu não gosto que se diga isso. É lá que é produzido o conhecimento científico. A Universidade Federal de Goiás contribuiu enormemente com o diagnóstico de Covid-19 no estado de Goiás. Vocês não têm ideia da contribuição que a Universidade Federal de Goiás deu em prol disso. Quantas vidas foram salvas por essa contribuição? Então, jamais eu vou falar que lá acontece balbúrdia. Eu construo conhecimento científico. Eu não faço balbúrdia. Então, eu não admito que isso seja dito. Só que muitos dos nossos jovens que entram na universidade se perdem quando têm acesso, contato com algumas ideias que perturbam a cabeça deles. E aí o contato com outros jovens que já estão meio perdidos nas vidas, né? Aí lhe é oferecido
algumas substâncias, né, é o que eu falo, as pitadinhas, né, que deixa mais retardado ainda, desculpe a palavra, mas é o que acontece, a ciência prova, né? Usar isso daí te deixa retardado. E ouvir algum tipo de música também te deixa idiotizado. E aí é o cenário que a gente tem. Eu não quero ver os jovens assim. Como eu quero ver os jovens? Céticos, ávidos por conhecimento. Assim como a criança. Sabe quando a criança te pergunta assim, pai, como é que eu nasci? Aí você tenta explicar, e por quê? Como? Quer saber os detalhes, quer entender os detalhes. Por que quando a gente fica adulto a gente começa a perder isso, né? Que Moisés tinha? Por que a gente começa a perder isso? Não podemos perder. E na academia é o que tem que se manter. Sempre. Assim como Tomé. Tomé, quando ouviu que Jesus tinha ressuscitado, o que ele disse? Só acredito vendo. Só vendo? Não. Eu tenho que colocar o dedo nas feridas. Eu tenho que sentir, eu tenho que experimentar. O verdadeiro pesquisador, a alma de pesquisador, é isso. Eu tenho que ver, sentir, medir. Isso é ciência. Isso é conhecimento científico. Bom, e qual que é a minha visão pessoal? Eu vou mostrar. Olha só que coisa maravilhosa. Nós temos, em termos de conhecimento científico acumulado ao longo de anos de estudo, né? Com certeza, a ciência da parecência, para mim, como opinião pessoal, não é ciência. Quando eu comparo bicos de passarinhos, né, de pássaros, que têm variações morfológicas devido ao seu habitat, ao tipo de alimento que comem, né, isso não me permite dizer que eles têm um ancestral comum com os lagartos. Não é informação suficiente para isso. Isso é ciência da parecência. Variações morfológicas acontecem, principalmente por epigenética, que vai além da genética, é maravilhoso. Acontece em nós. Se você é filho de uma mãe, né, que passou por exemplo, diabetes gestacional, a chance de você ter diabetes quando adulta aumenta significativamente, porque você foi gerado num ambiente propício para isso. Epigenética é o que eu estudo. 100 anos de descoberta da insulina. Quantas vidas foram salvas por isso? Esse ano, 2021. A insulina foi descoberta em 1921. Né? O diabetes nós conhecemos há muito mais tempo que isso. Né? Papiro de Herbes registra, né, conhecimentos médicos do Antigo Egito e já fala a respeito do diabetes. Registros chineses, indianos já falam a respeito do diabetes. Só que só em 1921 que o hormônio insulina foi descoberto. E nós sabemos que o diabetes tipo 1 ele é causado pela ausência do hormônio insulina. E as pessoas que tinham diabetes tipo 1, antes da descoberta da insulina, morriam. Primeiro, tinham uma vida muito sofrida antes, né, e acabavam morrendo. Muito jovens por conta do diabetes. Por essa razão, os descobridores desse hormônio, né, Betting, Kolbe, Best e McCord, ganharam o prêmio Nobel. Na verdade, o prêmio Nobel foi concedido para Betting e McCord, e depois Betting ficou chateado porque Best, que era o seu aluno, seu ajudante, tinha se dedicado muito à pesquisa e não foi contemplado com o prêmio Nobel, ele decidiu dividir com o seu aluno, e aí, óbvio que McCord também foi dividir com Kolbe, porque Kolbe é que fez o isolamento, a purificação da proteína. Como que eles extraíam a proteína? De pâncreas de cães. Eles extraíam a insulina de pâncreas de cães. Muitos cães deram a vida para
que a gente conhecesse e pudesse descobrir a insulina, isolá-la e tratar pacientes diabéticos com esse hormônio. E o primeiro paciente tratado com insulina bovina está mostrado aí nessa imagem. Olha, Leonard Thompson, o nome desse garoto. Olha ele antes do tratamento com insulina, aparência caquética, né, extremamente magro, e ele depois do tratamento com insulina. Por muitos anos, a insulina que nós tratávamos diabéticos era de origem bovina ou suína. Então, matava o animal, extraía o pâncreas, processava, isolava a insulina, purificava ela no laboratório, e aí era distribuída pela indústria farmacêutica. Né? Só que tem um problema. Existem algumas diferenças mínimas, mas existe na insulina de bois e porcos com a nossa insulina. E para algumas pessoas isso causava uma certa alergia, né? Sem falar que muitos animais precisavam ser sacrificados em prol do tratamento do diabetes. Depois descobriu-se a técnica do DNA recombinante, isso é ciência mais pura e maravilhosa. Pegaram o gene da insulina, introduziram numa bactéria, e a bactéria hoje produz insulina em larga escala. Nenhum animal precisa morrer mais para isso. E mais, o gene usado era o gene de humano. Então, a insulina produzida é insulina humana. Igualzinha essa que o seu pâncreas produz. Não é maravilhoso? Isso é maravilhoso. Isso despertou a minha curiosidade científica e é exatamente a área de estudo que eu escolhi para a minha vida. Aí tem a imagem de um pâncreas de rato, óbvio. E essa imagem maior é uma ilhota pancreática, onde a gente consegue observar as células beta do pâncreas que produzem insulina. Quando eu vi essa imagem pela primeira vez, eu falei, eu quero trabalhar com isso. Isso é maravilhoso. Né? E aí é uma imagem do meu doutorado, do meu trabalho de doutorado. Tenho muito orgulho de mostrar para vocês. E eu tenho me dedicado, então, falando um pouco sobre mim, o meu entendimento pessoal de ciência, sobre o estudo da obesidade e do que nós chamamos de mudanças epigenéticas nas primeiras fases da vida, gestação e lactação, causando uma programação que aumenta a suscetibilidade de adultos se tornarem obesos, né, e com algum nível de intolerância à glicose, resistência à insulina, e o que nós chamamos de pré-diabetes, que geralmente evolui para um diabetes tipo 2. Né? E o que é, como se dá a construção do conhecimento científico na universidade? Bom, primeiro, você observa alguns acontecimentos, algumas evidências, e você decide, então, examiná-las cuidadosamente. Então, por exemplo, a ingestão de alimentos altamente calóricos, como, né, nós chamamos a high fat diet, dieta hiperlipídica, né, de alto teor lipídico, causa obesidade? Sim. E junto com a obesidade, o que vem no pacote? Né? Então, nós temos algumas evidências. Né? Então, por exemplo, ali está um gráfico mostrando que aumenta a gordura corporal, uma figura que vocês podem observar ali, uma foto de fígado, né? A última foto ali no canto inferior direito, mostrando o fígado desse animal com esteatose hepática não alcoólica, ou seja, deposição de gordura no fígado. Então, por isso eu falo ao colega Lair Ribeiro, né, que fala que comer gordura de porco faz bem. Não faz. Vocês vão ter uma surpresa logo aí na revista Vida e Saúde, tá? Estou preparando para vocês. É um spoiler. Gordura de porco, gordura saturada, causa esteatose hepática. Aí ele fala assim, não, ó. E fica propagando por aí, né? Gordura de porco é mais saudável que os óleos, óleo de soja, por exemplo. Porque ela é mais estável do que o óleo de soja quando usado para frituras. Os nossos avós comiam gordura de porco e viviam mais que a gente, claro. Acordava às 6 da manhã para ir trabalhar na roça, né? Dia inteiro fazendo atividade física. Com certeza, não tinha doença coronariana. Né? Mas não é porque comiam gordura de porco, é porque tinha um alto nível de atividade física. Comparado a mim, fico o dia inteiro sentado. Não é a gordura que faz bem, é a atividade física. Né? E aí,
monte de evidências que a gente obtém no laboratório, nós submetemos a uma revista científica, que é avaliada por pares, ou seja, pesquisadores da sua área, que vão dizer se o seu trabalho tem mérito acadêmico, mérito científico. E aí esse trabalho é aceito pela revista. Geralmente de 2 a 3 revisores revisam o seu artigo. E aí o seu artigo é publicado. E a gente fica super feliz, né? A vida do cientista é isso. E aí é óbvio que nós ganhamos reconhecimento por aquilo que produzimos cientificamente, né? E aí somos citados, o nosso trabalho pode ser usado como referência, às vezes, para a síntese de algum medicamento. Por isso é extremamente relevante para a sociedade. E por isso deve-se investir, né, obviamente, em pesquisas que vão trazer algum retorno para nós, né? E o adventismo, o que é? Bom, a maioria de vocês tem certeza que já sabe, né? O nome da nossa igreja vem exatamente de uma característica que poucas igrejas cristãs têm no mundo, que é anunciarmos a breve volta de Jesus, né? Daquele Deus que nós conhecemos como o nosso Criador e o nosso Salvador. Acreditamos que a Bíblia é a palavra inspirada por Deus, né? Acreditamos no criacionismo bíblico. Isso nos define como Igreja Adventista do Sétimo Dia. Acreditamos que dentro desse movimento, dessa igreja, Deus levantou uma profetisa. E que Deus a instruiu a escrever mensagens para nós que vivemos no tempo do fim. Se você não conhece a história da nossa igreja, você é adventista, ou você que é nosso querido colega que está nos ouvindo, que ainda não é adventista, estude a nossa história. Leem a respeito da nossa história. Leem, por exemplo, o escrito de Ellen White, livro O Grande Conflito. Você vai se maravilhar com o que está escrito ali. Assista. Tem no YouTube vídeo sobre a nossa igreja, como tudo começou. Maravilhoso também. Deixe de pensar, né, que nós não somos levados a sério. Os jovens reclamam, né? Virou música, que eles não são levados a sério. É porque nós precisamos deixar as coisas próprias de meninos. Você quer ser um grande pesquisador? Quer ser uma pessoa que tem grande conhecimento? Busque-o incessantemente. Da mesma forma como é dito lá em Deuteronômios, né, a respeito de Deus, inculque na cabeça dos seus filhos, de dia, de noite, o tempo todo, a respeito das coisas que eu estou revelando para vocês. Diz Deus para os hebreus, né, para o povo de Deus quando saiu do Egito. Nós precisamos nos pautar, né, porque pelo que Paulo fala, pelo que Pedro diz, nós precisamos estar preparados para dar razão da nossa fé, da nossa esperança, da nossa mensagem que está registrada em Apocalipse, capítulo 14, verso 7. Desejo a todos vocês um feliz sábado, que vocês possam manter vivo dentro de vocês a curiosidade que você tinha quando era criança, que você queira abandonar o leite e se alimentar de alimento sólido, aqueles teológicos que a nossa igreja oferece e aqueles científicos sérios que a academia oferece. Quero convidar vocês a se colocarem de pé para nós fazermos uma oração final. Oremos. Senhor nosso Deus, eu creio que nessa manhã tivemos a oportunidade de entendermos com um pouco mais de clareza as coisas que o Senhor tem buscado nos revelar nesses últimos dias deste mundo. Como adventistas do sétimo dia, entendemos que nós vivemos no fim do tempo do fim, que muito em breve o Senhor virá nos buscar para morarmos contigo, como o Senhor prometeu. Mas nesse momento final, a luta se torna cada vez mais árdua,
Por isso precisamos de jovens, de pessoas preparadas, que se instruam no caminho da verdade, na verdade teológica e também na verdade científica, para que possam te buscar até te conhecer profundamente, para que possam anunciar, proclamar que o Senhor muito em breve virá. Te pedimos também que o Senhor nos acompanhe até os nossos lares e que nos dê um bom restante de sábado. Em nome de Jesus, amém. Muito obrigado, Dr. Rodrigo. Antes de as pessoas saírem, eu quero só fazer um convite. Nós vamos ter uma rápida leitura aqui com a nossa secretária, nosso ancião. Então, pedir para que todos permaneçam alguns minutos, os membros dessa igreja aqui, para fazer uma votação da comissão da igreja. Eu quero, enquanto isso, agradecer ao Dr. Rodrigo. Muito obrigado. O Dr. Rodrigo se dispôs, com muito carinho, vir especialmente lá de Goiânia para cá, para apresentar essa mensagem de hoje. Foi muito interessante, né? A gente vê, a gente fica pensando assim, existe cientista, né, adventista, existe cientista cristão aqui, né? Todos estão vendo um cientista que trabalha com isso, inclusive não só tem a formação. Agradecemos. Hoje à tarde nós vamos ter também um painel de teologia às 14 horas, vai ser transmitido pelo YouTube gratuitamente. Quem quiser acompanhar, nós vamos ter aí grandes nomes, né, da teologia adventista hoje estão participando desse painel. Também, logo em seguida, nós vamos ter um painel de criacionismo, que vai estar sendo transmitido lá de Galápagos, onde nós temos um museu da Igreja Adventista, que fala de criacionismo lá, quem sabe, né, onde o Darwin cunhou as principais pesquisas que embasaram o livro dele, né? Então, doutor Rodrigo, mais uma vez, muito obrigado. Eu vou convidar, então, a Liliane, eu não sei se é o pastor ou o Tiago, que vai, o pastor, né? O pastor vai fazer a leitura da ata aqui, então. Muito obrigado e um ótimo sábado a todos. Som. Nos despedimos de vocês, que Deus os abençoe. Quem está aqui, segura, por favor, 5 minutinhos da sua vida. Gente, obrigado. Boa tarde. Boa tarde, né? Boa tarde. Feliz.